11 de outubro de 2022 e o tema de hoje é: se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Trata-se de artigo de minha autoria, publicado em 6 de setembro de 2011 no site do Web Artigos. Espero que apreciem. Vê-se no relato veterotestamentário que a existência de várias religiões sempre foi uma constante na história da humanidade. E já no contexto patriarcal em que Abraão vivia antes de ser chamado por Deus, essa diversidade religiosa era a marca registrada dos povos de sua época. Por outro lado, o que claramente se vê no relato bíblico é que Deus escolheu a Israel como nação sacerdotal justamente para se revelar às demais nações como sendo o Deus vivo, único e verdadeiro, o eterno, o grande eu sou. E esse é um dos principais temas do relato veterotestamentário. Revelar-se foi o propósito de Deus quando, tendo escolhido a Moisés, enviou-o a Faraó a fim de libertar o povo hebreu, que na ocasião se encontrava sob o jugo egípcio, de forma que os milagres e prodígios realizados por Deus por intermédio de seu servo, por ocasião da libertação dos hebreus e por ocasião de sua peregrinação no deserto, não foram de forma alguma uma atitude de pirotecnia. Todavia, o povo escolhido por Deus só estaria apto a ser nação sacerdotal se tivesse a experiência de conhecer a Deus de perto. E, além disso, precisava ser tratado e curado de sua idolatria, fato que só veio a ocorrer por ocasião do cativeiro babilônico que teve início a partir do ano 605 a.C. Contudo, Israel nunca conseguiu entender a dimensão de sua missão junto às nações, e o profeta Jonas é um grande exemplo disso. E vale lembrar que ter sido escolhido por Deus como nação sacerdotal não aconteceu por méritos próprios, e isso as Escrituras nos deixam bastante claro. Dessa revelação de Deus aos homens por meio de seu povo escolhido, percebe-se a incapacidade humana em apreender a plenitude da revelação divina, e por essa razão a revelação divina se dá de forma gradativa, pois, como diz o apóstolo Paulo, agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Deus revelar-se como o único Deus das nações foi a razão de Abraão ter sido escolhido, para que por meio de seu descendente se cumprisse a promessa outrora feita por Deus a Abraão. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Gênesis 22, 18. E aqui descendência tem um significado profético, apontando para Jesus, o Messias que haveria de vir, em cumprimento à lei e aos profetas. 2 Samuel 7, de 12 a 17 e Hebreus capítulo 1. E por essa razão, Jesus alega não ter vindo para destruir a lei e os profetas, senão para cumprir. O fato é que tudo no Antigo Testamento aponta profeticamente para Jesus. Por essa razão, nos declara o autor do livro aos Hebreus que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Lembram-se quando Deus orientou a Abraão que fosse ao Monte Moriá com seu filho a fim de lhe oferecer um sacrifício? Abraão não teria que levar um cordeiro, porque na hora Deus haveria de prover. E Abraão, pela fé, obedeceu. Até porque fé é ir contra toda e qualquer improbabilidade. É ato de decisão. Deus nunca quis que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. E estava apenas provando sua fé. O cordeiro Deus proverá, disse Abraão a seu filho. E proveu. E aquele cordeiro profeticamente apontava para Jesus, o cordeiro santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Por essa razão, Jesus é chamado no Novo Testamento de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Ele é a nova aliança de Deus com os homens, a aliança em seu sangue. Lucas 22, de 19 a 20. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Romanos 4, 25. E por isso nos afirmam as Sagradas Escrituras. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para justificação e vida. Romanos 5,18. E não são poucos atos proféticos que no Antigo Testamento apontam para Jesus, o Messias que haveria de vir. Por essa razão, Jesus, já no contexto neotestamentário, dirigiu aos escribas e fariseus os seus discursos mais duros. Afinal, eles conheciam a lei e as profecias acerca do Messias e tinham toda a condição de saberem estarem sendo elas se cumprindo em Jesus. Philip Yancey, em seu livro Jesus que eu nunca conheci, faz uma analogia interessante entre a encarnação de Jesus e os peixinhos que há em seu aquário. Segundo conta, sempre que ele se aproximava de seu aquário, a fim de alimentar os peixinhos e lhe dispensar os devidos cuidados, estes, apavorados, se escondiam temendo sua aproximação. E foi aí que ele se deu conta que a única forma para que seus peixinhos pudessem entender que ele só queria o bem deles seria se transformando num peixinho e falando a língua dos peixes. E foi justamente isso que aconteceu por ocasião da encarnação de Cristo. De forma que Jesus veio para nos mostrar como Deus é. E por esta razão, Jesus é a expressa imagem do Pai, como nos afirmam as Sagradas Escrituras na carta aos Hebreus, em seu capítulo 1. Vale dizer que a graça divina, favor imerecido, não é uma novidade do contexto neotestamentário. Afinal, homens como o salmista Davi, num contexto anterior à nova aliança, puderam ter a capacidade de percebê-la. E não apenas percebê-la, mas também experimentá-la. É preciso ter em mente que Deus é juízo e também é amor. E conforme Ele mesmo nos diz nas Sagradas Escrituras, Ele tem muito mais prazer na benignidade do que na ira. Contudo, afirmam-nos as Sagradas Escrituras que chegará o dia em que Deus executará juízo sobre todas as nações. E nesse dia haveremos de prestar contas a Ele. Arrependei-vos, pois, e vivei, orientam-nos as Sagradas Escrituras. O fato é que a santidade de Deus exige punição para o pecado. Daí a razão dele estabelecer alianças com os homens como forma de autolimitação. Até porque Deus não vai contra a sua própria palavra, pelo que nos dizem as Sagradas Escrituras. Havendo Deus falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Percebe-se, contudo, que Deus não vê o juízo como uma fatalidade, e sim como algo que ele não deseja e quer evitar. E isso é o que se apreende da leitura do livro do profeta Jonas. E acerca disso, as Sagradas Escrituras assim nos afirmam: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. 1 Timóteo 2, de 3 a 6. Aos que negam a existência de Deus, observem o que dizem as Sagradas Escrituras. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, de 18 a 22. Em resposta à afirmação de que todos os caminhos levam a Deus, vale-me das seguintes palavras de Stanley Jones: a religião é o homem buscando a Deus, por isso há muitas religiões. O evangelho é Deus buscando o homem, por isso há um só evangelho. E a fim de responder à pergunta se Deus é um só, por que existem tantas religiões, vale-me das palavras de Juliano Son, quando acerca disso assim se manifestou: no mundo existem apenas duas religiões, a religião das obras e a religião da graça.
O que faz a religião cristã ser diferente de todas as outras religiões é que o cristianismo é o único que prega que só pela graça somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Após sua morte e ressurreição, instantes antes de sua ascensão aos céus, disse Jesus, conforme registro de suas palavras em Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes e naquele dia se concretizou o surgimento da igreja, a qual foi delegada a missão de anunciar as boas novas do Evangelho, de que em Jesus o preço pelo pecado já foi pago, de forma que todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Mas enquanto o nosso foco for receber em troca 100 vezes mais, estaremos tão ocupados com nós mesmos que não seremos capazes de entender a missão que nos foi confiada como igreja. É verdade, assim como Israel, incorremos no risco de não entendermos a dimensão dessa nossa missão como igreja. Face ao exposto, surge ainda uma nova indagação. Por que existem tantas igrejas ao invés de uma só? Para responder essa questão é preciso primeiramente fazer algumas considerações. Primeiro, igreja é muito mais do que um templo feito de tijolos, tratando-se, conforme nos informa o apóstolo Paulo em sua carta às igrejas, do corpo de Cristo em que Cristo é o cabeça. Segundo, nós, embora imperfeitos, que um dia aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, somos a igreja. Terceiro, é preciso ter em mente que o significado de igreja transcende as placas denominacionais. De forma que não importa que seja batista, tradicional ou renovada, Assembleia de Deus, presbiteriana, católica, adventista, metodista, Deus é amor, maranata ou qualquer outra comunidade evangélica. O fato é que Cristo instituiu a igreja e, obviamente, não está a se falar em placas denominacionais. E assim, quando prego para alguém, levo em consideração que existem pessoas que vão se sentir mais à vontade para se reunir como igreja numa batista tradicional, outras numa Assembleia de Deus ou qualquer das outras. O que sei é que cabe a cada pessoa individualmente a responsabilidade de verificar nas Sagradas Escrituras se o que lhe tem sido ensinado está ou não de acordo com a Bíblia. Essa responsabilidade é individual. Portanto, prego visando o reino e não visando a placa denominacional na qual eu esteja me reunindo. O fato é que, assim como na nossa Constituição Federal há o que chamamos de cláusulas pétreas, há nas Sagradas Escrituras o que chamamos de doutrinas fundamentais, que, se desconsideradas, tornam sem sentido o uso da terminologia cristã como indicação de regra de conduta e fé. Convém ressaltar que, à luz das Sagradas Escrituras, pode-se afirmar que não há que se chamar de cristã a religião que não reconhece a Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, tendo no sacrifício de Cristo na cruz o único meio de justificação do homem diante de Deus. E não há que se chamar de cristã a religião que não reconhece que só pela graça, por meio da fé, o homem é salvo, e não pelas obras que pratica, devendo ser as obras uma consequência de um coração convertido e não o contrário. E ainda não há que se chamar de cristã a religião que não reconhece que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que, por ocasião de sua ascensão aos céus, deixou à igreja a missão de anunciar as boas novas do Evangelho em toda a terra, com a promessa de que um dia voltará para buscar sua igreja e para julgar todos os povos, a começar pela igreja. Enfim, não há que se chamar de cristã a religião que não reconhece a Jesus como sendo a expressa imagem do Deus vivo. Ele, que embora sendo Deus, fez-se carne, para numa atitude de submissão voluntária, doar-se na cruz por amor à humanidade, a fim de nos revelar como Deus é. E sabe por quê? Porque tudo isso é fundamento cristão. O fato é que sem isso não há que se chamar de cristã qualquer outra religião. No máximo, uma pessoa pode rejeitar a Bíblia, mas não pode alegar-se cristã se desconsidera o que ela claramente afirma a respeito de Jesus. E é também fato que não pode alegar-se cristã qualquer religião que não creia nas promessas de Deus aos que creem em Cristo Jesus.
As boas novas do Evangelho residem no fato de que Cristo pagou na cruz o preço pelos nossos pecados, de forma que apenas nele somos justificados diante de Deus. A mensagem cristã é também um convite ao arrependimento, até porque, como bem nos informa o apóstolo Paulo, miseráveis somos nós se esperarmos em Deus apenas nas coisas desta vida. Falando a respeito do cristianismo, C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia, assim se manifestou. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Devo lembrar que vida cristã tem o seu foco no outro e nunca em si mesmo, e envolve renúncia. E devo dizer que a Bíblia só se torna de particular interpretação quando tentam torná-la conveniente aos próprios interesses. E afirmo que só rejeita a Bíblia quem não compreendeu sua mensagem. Mas talvez você se pergunte, de onde vem a terminologia cristã? Ao que respondo. Segundo o relato neotestamentário no livro de Atos, esse nome foi empregado pela primeira vez no primeiro século da Igreja como referência aos seguidores de Cristo na cidade de Antioquia, porque os primeiros cristãos em tudo buscavam agir segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas a pergunta insiste em permanecer, não é mesmo? De forma que o que se pretende dizer aqui é que não importa se cremos que o homem é corpo e alma, dicotomia, ou corpo, alma e espírito, tricotomia, e nem mesmo entrar na questão se os dons espirituais citados no livro de Atos e nas cartas paulinas foram ou não apenas para aqueles dias dos primeiros cristãos. O fato é que o meio pela qual o homem deva ser salvo foi estabelecido e assim aquilo que não é fundamental na doutrina da salvação do homem não interfere na condição de ser ou não um cristão. E sim, crer naquele que é o fundamento de nossa fé, Jesus, o único nome pela qual importa que sejamos salvos, bem como crer em tudo aquilo que a Bíblia afirma a seu respeito. E é fato bíblico que aquele que confessa a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pelo que nos dizem as Sagradas Escrituras, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o homem não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 18 e 21. Embora caiba à igreja a missão de pregar as boas novas do Evangelho, infelizmente, porém, a constatação que se faz é a de que ocorre em nossos dias uma grande inversão de valores. Um exemplo disso é o hábito dos pentecostais renovados se julgarem mais cristãos do que os tradicionais por praticarem em seus locais de culto o dom de línguas. Por outro lado, há também uma inversão de valores por parte dos tradicionais, por se julgarem mais cristãos do que os pentecostais renovados, por prezarem pelo que consideram uma forma mais ordeira de culto em que tudo é muito organizado e melhor planejado. Em razão disso, ocorre um julgamento indevido acerca da espiritualidade do outro, em que o tradicional julga um pentecostal renovado por sua forma de culto mais barulhenta, e em que o pentecostal renovado julga o tradicional por este não buscar o dom de línguas, mas como diz o rap da dupla capixaba Consciência e Verdade, no último dia só vão haver duas, a fiel e a infiel. Qual é a tua? E esse precisa ser o motivo da minha e da tua reflexão. Disse Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, de 21 a 23. Convém dizer que se um crer que os dons espirituais citados nas cartas às igrejas são para os nossos dias e o outro crer que foram apenas para os dias dos primeiros cristãos, o que crer usufrui, o que não crer apenas deixa de usufruir de algo que é promessa. O único problema disso é que a igreja deixa de ser edificada até porque são para a edificação dela como corpo de Cristo.
Mas é com maturidade, não com meninice, que a igreja deve buscar esses dons. E são vários. Não existe apenas o dom de línguas. Acerca dessa meninice no seio da igreja, o apóstolo Paulo fez um alerta em sua carta à igreja em Corintos. E isso me faz lembrar que uma outra inversão de valores é o fato de algumas igrejas nos dias atuais agirem como se considerasse o dom de línguas como uma questão de status, em que o que fala em língua se sente mais espiritual do que o que não possui esse dom. Eis aí uma outra grande inversão de valores no seio da igreja. Quanto aos que creem serem os dons espirituais uma promessa também para os nossos dias, e dentre esses me incluo, deixo aqui a seguinte exortação do apóstolo Paulo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. 1 Coríntios 14, de 1 a 6. Enfim, erram os pentecostais renovados por tratarem com meninice o dom de línguas, e erram os tradicionais por deixarem de usufruir de dons espirituais deixados por Deus para a edificação da igreja, quando na verdade, com maturidade cristã, ambos deveriam usufruir disso para a edificação da igreja. Mas vale lembrar que a igreja de Corintos, conforme se vê na carta de Paulo àqueles irmãos, era uma igreja que, segundo nos informa aquele apóstolo, possuía todos os dons espirituais, não lhes faltando nenhum deles, como ele mesmo nos afirma em sua carta. E, no entanto, aquela igreja sofria de grave conduta moral, e como resultado disso, o apóstolo Paulo não lhes poupou duras advertências. Certa ocasião, um novo convertido me fez a seguinte pergunta: Kátia, pode um crente que possui o dom de línguas, dom de curas, dom de profetizar, etc., ter problemas de mau caratismo? Ao que ele respondi: com certeza. E a igreja em Corintos é um grande exemplo disso, pois, conforme já foi falado, não obstante não lhes faltar nenhum dos dons espirituais, sofriam de graves problemas de conduta moral. O fato é que nosso caráter é trabalhado mediante o exame diário e meditação naquilo que nos ensinam as Sagradas Escrituras. E é por meio delas que o Espírito Santo nos convence de nossa condição diante de Deus e somos levados ao arrependimento e, consequentemente, à confissão e ao abandono da prática do pecado. De forma que o pecado na vida do cristão deve ser, no máximo, um acidente. Pelo que nos diz o apóstolo João: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2, de 1 a 6. E ainda em sua carta, o apóstolo João assim nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10. Voltando à questão da diferença entre igrejas tradicionais e pentecostais renovadas, vale dizer que a grande diferença está na questão dos dons espirituais, contudo, ambas incorrem no risco de caírem em extremos. O extremo
da meninice no trato com o dom de línguas por parte dos pentecostais, os renovados, e o extremo das pregações puramente metódicas por parte dos tradicionais. Crescei na graça e no conhecimento, disse Jesus. Crescemos na graça quando buscamos ser cheios do Espírito e, como consequência dessa busca, que deve ser diária, temos a unção do Espírito Santo. E nessa busca somos orientados a buscar com zelo os dons espirituais. Crescemos no conhecimento quando buscamos conhecer as Sagradas Escrituras e sermos bons manejadores da palavra. Contudo, se o conhecimento for desprovido de unção, resultará em lindíssimas pregações, porém metódicas. O crescimento na graça, quando não ocorre em detrimento do crescimento no conhecimento, e vice-versa, resulta numa vida cristã madura e equilibrada. E é isso que Deus espera de nós, que não sejamos, pois, como meninos na fé. Pelo que o autor do livro aos Hebreus faz a seguinte afirmação: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5, de 12 a 14. Finalizo este artigo deixando aqui o seguinte texto bíblico para a sua e a minha reflexão. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, de 16 a 23. Eis aí um grande alerta para que fujamos do legalismo nas igrejas, até porque fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus, sabendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E é a maturidade cristã que nos possibilitará bem discernir acerca disso. E a fim de não incorrermos nos erros mencionados neste artigo, não nos deixemos, pois, ser levados por ventos de doutrina. Pelo que acerca disso disse-nos Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Sigamos, pois, firmes na fé naquele que um dia morreu na cruz em meu e em seu lugar. Aproveito a oportunidade para dizer que o cristianismo nada tem a ver com os que no decorrer da história, alegando-se cristãos, disseminaram o ódio, agindo contrariamente à mensagem de Cristo, demonstrando com suas atitudes desconsiderarem que o cristianismo envolve amor e respeito ao próximo. Meu nome é Jeane Kátia e eu quero vos lembrar que Deus a todos incondicionalmente ama e a todos chama ao arrependimento.